Olá, vamos falar hoje do maior órgão interno do corpo humano. Com cerca de 1,5 kg, ele exerce mais de 500 funções. Participa da digestão, armazena vitaminas, estoca energia, desintoxica, filtra e equilibra. Uma verdadeira central química capaz de se recompor e se multiplicar quando são, mas sem nenhuma chance de se reabilitar quando seriamente danificado. E o fígado é realmente tão importante que chega a ser associado à ideia de intensidade. Diz-se inimigo figadal quando o sentimento de ódio é profundo. E fica o pobre do fígado vinculado à ira e ao humor, sobrando a bondade para o coração. Mas vamos direto ao assunto, pois os problemas de hepatites, cirroses e filas de transplantes crescem dia a dia, preocupando especialistas como os que estão aqui para esclarecer e destrinchar, no melhor dos sentidos, o nosso fígado. João Luiz Auer, médico hepatologista e presidente do Grupo de Fígado do Rio de Janeiro, entidade que desde 1992 organiza encontros nacionais sobre o fígado. Cláudio Figueiredo Mendes, chefe do Serviço de Hepatologia da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, professor das Faculdades de Medicina da Universidade Gama Filho e da Fundação Técnico-Educacional Souza Marques. Eduardo Fernandes, cirurgião do Programa de Transplante de Fígado do Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bem, para começar, doutor Auer, por que essa coisa tão associada ao humor, à irritabilidade, à ira, atribuída ao fígado? Faz sentido? Não, acredito que não. Isso é muito mais lenda do que qualquer outra coisa. Não é a defesa da causa pelo amor ao fígado? Não é a defesa da causa, absolutamente. Isso é, a meu ver, muito mais lenda mesmo. E acrescentando ao que você falou, o fígado, além disso, é uma máquina fantástica, porque ele consegue ter o poder de síntese, de produzir determinadas proteínas que são vitais para a manutenção do organismo, do ser humano, da saúde da pessoa, né? Não só desintoxicando a medicação que a pessoa toma, o fígado tem a capacidade de desintoxicar, desse jeito, colocando seus sistemas de defesa trabalhando no sentido de evitar acúmulo de determinada droga ou subprodutos dessas drogas em circulação, como também produzir proteínas vitais para o organismo, para a manutenção da saúde da pessoa como um todo. Tá, deixa eu continuar ainda um pouquinho na parte histórica, Cláudio. A gente tem aquela lenda do Prometeu, né? Que foi lá, entregou o fogo dos deuses para o homem, foi punido e teve seu fígado comido lá, perdeu metade do fígado. E ficava a lenda que o fígado se recompôs. Só recentemente que se descobriu essa capacidade do fígado, né? Como explicar essa capacidade de regeneração que ele tem? Assim? Eu acho que, sem dúvida alguma, reforçando o que o Auer falou, sem dúvida alguma, o fígado é um órgão extremamente importante. Durante muitos séculos ficou envolto em uma névoa de desconhecimento e só talvez nos últimos 50 anos, que na última parte do século XX, do século passado, ele começou a ser estudado mais intensamente e foram descobertos mecanismos de regeneração que que culminaram nos últimos anos com o desenvolvimento das técnicas de transplante hepático, e eu acho que o Eduardo pode falar mais detalhadamente dessa parte de transplante hepático, que ele vai falar posteriormente. Sem dúvida alguma, os estudos sobre o fígado, e basicamente nós que somos clínicos, eu e o Auer, nós nos dedicamos à parte clínica do fígado, e dentro da parte clínica nós damos uma atenção especial à parte das hepatites, e dentro dessa parte das hepatites, as hepatites virais são extremamente importantes, e as possíveis complicações associadas às hepatites virais, uma delas é a cirrose, que hoje em dia fala-se, aí vem uma lenda, e aí chega no ponto que é uma lenda. Como você me perguntou no início, quais são essas lendas que existem, hoje em dia fala-se em cirrose e vem logo a ideia de alcoolismo. E a cirrose não está necessariamente ligada ao alcoolismo. Ela pode estar ligada à hepatite, por exemplo, pelo vírus C, sobre o qual nós vamos comentar posteriormente. Para a gente organizar, vamos por pedaços, né? Antes mesmo da gente começar a falar das
amplas possibilidades de trabalho que tem o fígado e também da grande quantidade de doenças que ocorrem, eu queria ver com o Eduardo um aspecto do transplante que nós vamos depois desenvolver, os problemas de transplante, mas é exatamente o que me chamou a atenção no fígado, essa capacidade que ele tem de regenerar ao ponto de 20% do fígado virar 80%, ou seja, hoje já se faz transplante de um pedaço do fígado para outra pessoa e ele se recompõe. Quer dizer, que capacidade é essa, Eduardo? Esse aspecto é muito interessante, né? Nós vemos muito isso, o aspecto da regeneração, não só no transplante, mas nas cirurgias do fígado. Nós hoje operamos um tumor de fígado, removemos 50%, 60%, 70% do fígado e esse fígado cresce. Em 24, 48 horas, essas células do fígado já se multiplicaram e depois, em 7, 10 dias, elas já ganham maturidade para tomar um volume considerável do fígado normal. Ele não atinge o mesmo tamanho, mas ele cresce bastante. Nós já tivemos a oportunidade de ver isso em alguns pacientes que nós operamos e por algum motivo temos que reoperar esse paciente 2, 3 dias depois. E a gente nota ali o volume que o fígado ganha, né, desse processo, né, de regeneração. Talvez seja um dos órgãos do corpo humano com maior capacidade. Sem dúvida. Do nosso rabo de lagartixa. Sem dúvida. O fígado é o órgão que tem a maior capacidade regenerativa. E em relação ao transplante, a gente vê esse ponto do transplante intervivos, né, onde uma pessoa doa um pedaço de fígado para outra e esse fígado também cresce bastante. Bem, falando bem, pode não, Cláudio. Eu acho que o Eduardo tocou num ponto extremamente importante, que é o transplante intervivos, mas eu acho que é importante que o espectador, ou quem está nos assistindo, nos ouvindo, entenda que o transplante intervivos é cercado de regras, de determinadas exigências, ou seja, não é para todos, não é, eu estou esperando na fila há 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, eu ouvi um médico falar do transplante intervivos e agora eu quero uma parte de um fígado, eu trouxe aqui um amigo meu que vai transplantar. Não é bem assim, o Eduardo nós vamos isso. aprofundar, eu só quero manter aqui uma ordem. Primeiro, vamos falar bem do fígado, e é impressionante, eu falei aqui doutora, mais de 500 funções. O que a gente pode definir assim como mais importante? O senhor começou, na sua primeira intervenção, a já dizer, puxa, ele filtra, tem a capacidade de filtrar tanto as drogas que a gente consome quanto no próprio organismo, não é isso? Mas ele faz, como é que podemos dizer, quais são as principais funções? O que é que o fígado tem no corpo humano de importante? É um órgão importante porque ele recebe um suprimento de sangue de 2 fontes. Um suprimento venoso, que recolhe o sangue do intestino, do baço, do estômago, enfim, e um suprimento arterial, que leva o oxigênio para dentro do fígado. Então, no momento em que esse sangue entra dentro do fígado, ele está carregando uma série de substâncias, de nutrientes, de medicação, enfim, que precisam ser processadas, para que possam ser colocados novamente em circulação através da veia suprahepática, aquela que sai do fígado. Muito bem, nesse trajeto entre a entrada desse sangue dentro do fígado e a saída dele, ele passa por uma rede, uns canais que abastecem as células, que levam esse sangue a manter contato com as células, para que as células, dentro daquelas organelas microscópicas que tem dentro da célula, elas consigam processar todas essas substâncias, devolver esse sangue purificado na corrente sanguínea, excretar essas substâncias que não serão aproveitadas e produzir a bile, que é fundamental para a nossa digestão, para a manutenção do organismo. Aí vamos na bile, Cláudia. Ela tem um líquido capaz de dissolver gorduras, não é isso? A bile tem uma importância grande na digestão, então ela se associa a determinadas substâncias, permite a absorção de determinados elementos que nós precisamos no nosso metabolismo. Ela é produzida no fígado, pelas células hepáticas, jogada nos canais biliares e eliminada na altura do duodeno. Entendeu? E ela, como eu falei, ela é importante no processo de digestão. Mas a bile também é culpada por a lenda, né? Diz assim, você tem aquela bile, ele está soltando bile, o negócio pega por aí a questão do humor. Não tem. Isso é como o Raul falou no início, isso é uma lenda, não tem relação com humor. Isso. Por que então o inimigo figadal, essa coisa tão profunda? Vocês não têm noção do que possa ser isso, não?
Eu não tenho referências históricas que possam esclarecer isso. Tem uma história do hipocondríaco, né? A pessoa que usa muitos remédios. Eu vi uma vez que era porque o fígado está localizado numa região que nós chamamos de hipocôndrio. No caso, hipocôndrio direito, né? Essa altura onde está localizado o fígado, logo abaixo do gradil costal, das costelas. E daí viria o nome de o hipocondríaco, né? Do hipocôndrio. Na verdade, o fígado é que absorve esses remédios todos. É verdade, mas aí como não se conhecia o órgão, e hoje é interessante que hoje em dia muitas coisas que acontecem, infelizmente ainda acontecem, muitas coisas que acontecem no dia a dia com os nossos pacientes, em outros locais, alguns médicos não conhecendo, não sabendo o que dizer para o paciente, se é problema do fígado, encaminham para um hepatologista. E nós temos que administrar aquele problema que muitas vezes não tem a ver com o fígado. Muitas coisas que acontecem dentro do abdômen, na barriga, né, elas não têm a ver com o fígado. E acaba, pelo que a gente vê no dia a dia, pelo que os pacientes veem no dia a dia, sendo associadas essas queixas ao fígado. Deixa eu trazer também uma outra questão ainda de lenda, para depois a gente relacionar direitinho as coisas. Tô mal, enchi a cara, não sei o quê, óbvio que passa pelo fígado. Sim, exatamente. Mas aí também cabe atribuir, quer dizer, qualquer enjoo, qualquer coisa ao fígado, ou se normalmente é exagero também? Ou ele tem esse caráter? Pode ter uma característica, sim, se for um excesso de bebida, é óbvio que isso precisa ser desintoxicado. Então, você precisa de um sistema de substâncias dentro do fígado que vai desintoxicar essa quantidade, vamos supor, de álcool que foi administrada num período de tempo muito curto. Então, essas substâncias chamam-se enzimas. Você precisa de determinadas enzimas dentro do fígado que vão tentar, ao longo de um determinado período, desintoxicar. Mas a gente sabe que outras circunstâncias, inclusive pâncreas, estômago, intestino delgado e duodeno, podem levar também esse quadro de mal-estar, de náusea, de intolerância alimentar, enfim. Esse quadro de... As manifestações iniciais como você falou do porre, ou quando a pessoa bebe muito, essas manifestações iniciais não têm a ver com o fígado, né? Elas têm mais a ver com o aparelho digestivo, com o restante, estômago, duodeno, enfim, são manifestações ligadas mais a outros segmentos do aparelho digestivo. Mais uma maldade que fazem com o mais uma pobre maldade do do pobre. Coitado, a velha e boa boca amarga, que não tem nada a ver com o fígado. Às vezes boca amarga é uma alteração, uma infecção nos dentes, ou uma doença do refluxo, que hoje é muito importante, refluxo de ácido, alimento, do estômago para cima, e a pessoa... Sinusite também, porque a pessoa fica com boca amarga e aquele fica associando hálito ao amargo, fígado. Até um mau hálito também. Exatamente, e atribui aquilo genericamente à boca amarga quando não existe nenhuma relação de causa e efeito entre boca amarga e doença especificamente de fígado. E às vezes é difícil convencer o paciente de que aquilo não tem nada a ver. E é importante que as pessoas conheçam isso, porque não ficam confundindo ou perdendo tempo procurando esclarecimento para uma queixa num determinado especialista, quando deveria procurar em outro, em outro médico. Vamos fazer um pequeno intervalo e já falamos aí em encher a cara e tal, nós vamos começar com essas doenças, começar com essa questão da cirrose alcoólica e as hepatites, mas depois do intervalo. Voltamos já já.